Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos, no amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse tempo de adoração. A você que nos acompanha também pela internet, seja bem-vindo a este tempo de adoração e louvor ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura do Salmo de número 19. Leitura do Salmo 19, o Salmo de Davi. Um salmo bem conhecido, um salmo que fala a respeito da revelação de Deus, tanto especial quanto natural. Vamos fazer a leitura alternadamente, eu iniciarei nos versículos ímpares e a igreja responderá nos versículos pares. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A grandeza de Deus é vista nos céus. Os céus proclamam a glória de Deus, mas também é vista na palavra. Quando nós lemos, o temor do Senhor é límpido, os mandamentos do Senhor são puros. E todas estas coisas servem para edificar o ser humano, o homem, na presença do Senhor. E que estas palavras finais do verso 14 sejam a nossa oração. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos louvar o Senhor, hino de número 26 do nosso cenário, exaltemos ao Senhor nesse espírito do Salmo 19.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Ninguém há que possa se comparar, ó Deus, à tua grandiosidade, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem entre as águas dos mares. Só o Senhor é o Deus todo-poderoso, todo conhecedor, Deus onipresente, onisciente e onipotente. Aqui estamos, ó Deus, de maneira reverente, como família da fé, como irmãos em Cristo, ajuntados e associados na adoração ao teu grandioso nome. Seja servido nessa hora, Senhor, abençoar o teu povo, acolher a nossa adoração, dispensar sobre nós o teu favor, Deus, pois é da tua graça e da tua benevolência que a vida, Senhor, se manifesta entre nós. Cremos e confiamos nisso e esperamos na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Este é o convite à adoração. Nós glorificamos ao Deus que nos remiu, nos salvou e fazemos com toda a força do nosso coração. Seja bem-vindo à casa de Deus, integrando este corpo de adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos saudar os nossos diletos visitantes e queremos reconhecer alguém que está aqui pela primeira vez conosco. Se esse é o seu caso, não estiver, fique em pé, para nós podermos brindá-lo. É uma pessoa muito querida. Que Deus abençoe. Aguarde um pouquinho que alguém vai entregar a você uma lembrança aqui na frente, Hélio, por favor, do lado do Tim. Deus abençoe. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu gostaria de destacar da programação que nós temos no boletim em ordem. Dia 21 de setembro, o encontro do Avá, o encontro das mulheres, um dia só para mulheres. E começa às 9 da manhã, vai até às 19 horas. Não, aqui está às 9. É das 8 às 20? Eu achava que 12 horas as mulheres sozinhas já era um problema. 14 horas, eu não sei o que será de nós, né? Então é de 8 às 8, né? Aliás, era 10 horas, agora são 12 horas, tá certo.
Então, dia 21, mas tem que fazer a inscrição. Já soube que passou da casa de uma centena de inscritas, mas tem espaço para você que ainda não se inscreveu. No dia 20 de outubro, então quase um mês depois, nós teremos o culto do bebê, o culto de gratidão pela vida do bebê, e nós já estamos aqui com os convitinhos que você pode tomar para levar para alguém, para inscrever-se. É um culto evangelístico. Ele acontece, inclusive, no período da manhã, quando temos o público maior. Você convidar parentes, amigos, vizinhos, colegas, trazer os seus bebês de até 1 ano. Como a gente diz, pode até nascer naquela semana, inscreve que a gente recebe aqui. Nós vamos entregar um exemplar da Bíblia para cada família, para cada bebê, e pregar a palavra do Senhor naquela ocasião. Apenas uma correção, o e-mail para você entrar em contato saiu errado no boletim, não é culto do bebê, é culto bebê. cultobebê@hotmail.com. Vamos corrigir para a semana que vem. E nos dias 25 a 27 de outubro, a conferência missionária, a 15ª conferência, com o tema Missão com Paixão. Você atente bem aí para essa temática que vai nos remeter à igreja sofredora. Um dos preletores é o reverendo Mário Henrique de Freitas, que trabalha com populações carentes no mundo todo, no Sudão, no Haiti, e ele estará conosco naquela ocasião, e outros preletores. Vamos esquentando os nossos motores. Deixa eu destacar ainda aqui a conferência do Business as Mission. O Tim, fica em pé aí mais uma vez, para quem não te viu de manhã. Pastor Tim está inscrevendo aqueles que quiserem participar dessa conferência, negócio com missão, seu empreendimento, para empresários, futuros empresários. Como é que você pode usar do seu empreendimento para o serviço do reino? Dias 11 e 12 de outubro, procure o pastor Tim ao final do nosso culto. Sexta-feira que vem, vigília de oração, não falte. Esteja conosco nesse tempo de clamar, de buscar ao Senhor de todo o coração. Irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17, Paulo faz recomendações que não são só para aquela igreja, mas para toda a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vamos, com este trecho da palavra do Senhor em nossa mente e em nosso coração, curvar as nossas cabeças, entregar a nossa oração pessoal ao Senhor, pedindo que Ele realmente nos mostre o caminho que Ele quer que cada um de nós ande para a sua honra e para a sua glória. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos junto com todo o teu povo, cada um de nós expressando o que vai no seu coração, manifestando gratidão, manifestando aflições, manifestando todo tipo de situação que pode estar acontecendo em nossa vida, porque nós sabemos que tu ouves com o teu Santo Espírito a nossa oração e tu atendes a voz do aflito e do desamparado. Abençoa, Senhor, o teu povo que te busca e quer receber o teu ensinamento, a tua palavra e a tua orientação. Atende o coração daqueles que estão passando por problemas pessoais, por dificuldades, aflições e também padecimentos ou no seu físico ou na sua família. Abençoa, Senhor, porque nós sabemos que é das tuas mãos que devemos receber e podemos receber o que é necessário para a nossa vida. Nós te agradecemos o que tens feito até agora e muitas coisas que nós nem mesmo reconhecemos ou percebemos, mas a todo instante o teu amor tem nos sustentado e guardado e tem nos dado toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Nós te agradecemos, te pedimos a tua bênção e orientação, orando em nome do Senhor Jesus, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos cânticos espirituais. Isso, irmãos. Boa noite a todos. Tudo bem com você? Como é que está o seu coração? Você está feliz? Você está preocupado com a semana que vai começar? Na verdade, a gente precisa da presença de Jesus na nossa vida a cada instante, nos desafios, quanto nos momentos alegres, nos momentos de celebração, mas também nos momentos de tristeza. Esse é um momento de alegrar-se na presença do Senhor. Na verdade, nós temos muitíssimos motivos para nos alegrar, não só as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, mas, sobretudo, a salvação que Ele nos deu. Seja qual for o teu estado aí do teu coração, que você possa convidar Jesus para estar na sua vida, para entrar no seu coração, para transformar dia após dia a sua vida, transformar o medo em coragem e alegria na presença dEle. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Vamos de novo? Isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio.
tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Uma outra razão que nós temos para louvar o Senhor é porque Deus é paciente conosco, né? A gente muitas vezes é teimoso, mas Deus não desiste de nós. Ele nos ama, Ele provou esse amor na cruz. É claro que a gente não abusa da paciência de Deus, nós amamos o Senhor, a gente quer agradar o Senhor, mas o Senhor, Ele demonstra esse amor dia após dia por nós, esse amor maravilhoso. Que a gente possa celebrar com alegria esse amor do Senhor, essa paciência de Deus que não desiste de nós. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu
Espírito. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos nos assentar. Glória a Deus por toda a terra, amém, irmãos? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos ler o Salmo 92, que é um hino de gratidão a Deus, é um cântico que reconhece a misericórdia e a fidelidade de Deus. Do 1 ao 4 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Amém? Hoje pela manhã, no culto das 11, o pastor Carlos, na sua pregação, falou sobre a identidade da igreja, da crise existencial, e eu queria aproveitar nesse momento e falar um pouquinho do que ele nos trouxe, que calou muito no coração sobre a palavra dele. E hoje a gente cantou isso aqui, falando de que Deus nos criou para louvá-lo. Essa foi o motivo principal da nossa criação. E que é só Ele merece toda a honra e a toda a glória. E que, às vezes, nós temos o hábito até de criticar algumas igrejas, falando dos seus ídolos, e nos esquecemos que, às vezes, dentro da nossa igreja, da nossa família, nós mesmos, às vezes o dinheiro, a avareza, também é um ídolo em algumas vidas. E esse ídolo, o dinheiro, acaba ficando entre nós e Jesus, e nós não conseguimos ver o verdadeiro amor, a misericórdia, a fidelidade que Ele quer passar para nós. E por isso, meus irmãos, que eu quero trazer aqui essa palavra de que nós devemos ser fiéis como Deus tem sido fiel conosco. O dinheiro que nós contribuímos na igreja não é para o pastor. O pastor tem o salário dele como nós temos o nosso salário pelo nosso trabalho. Essa igreja tem os trabalhos dos cultos que muitos de vocês participam, de tantas outras atividades que essa igreja tem, dos núcleos, a escola dominical, oxigênio, enfim, tantas coisas que nós temos. Mas nós também temos a obra missionária que essa igreja sustenta, são 29 famílias em todo o mundo, de 4 cantos da terra, que são sustentadas por essa igreja, mais 2 projetos também que são sustentados por essa igreja, pessoas que deixaram sua família ou com a sua família, foram levar a palavra de Deus, e nós com oração e com sustento financeiro, temos a obrigação de ajudá-los. Também tem o lado social, o trabalho social dessa igreja, que é muito forte. O lar Hermínia Schroeder, com 40 crianças em risco, que são tiradas de suas famílias e que essa igreja sustenta. A creche, com 120 crianças, mas o amor que comove, o lar dos idosos, enfim, tanto trabalho social que essa igreja faz. E é para isso que Deus nos chamou. Então, através da nossa fé, da nossa fidelidade, é que nós estamos aqui nesse momento, para reconhecer que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E é através dessa pequena parcela que Deus nos pede, que nós devolvemos a Ele, é que nós fazemos toda essa obra.
Então eu peço agora que os irmãos diáconos, enquanto cantamos o hino 104, linda melodia, façam recolhimento desses dízimos e dessas ofertas. Esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração. As crianças podem vir para a frente. As crianças. Aleluia, Ele sempre cantarei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos cantar louvores a Ti hoje e eternamente, Senhor. Tu, Senhor, é digno de honra, de glória, a Sua fidelidade, a Sua misericórdia é para conosco para sempre, Senhor. Queremos pedir, Senhor, e agradecer por todas as pessoas que nesse momento trouxeram, se despojaram, Senhor, e trouxeram a Tua casa, Senhor, o sustento para a Tua obra. Que esta igreja seja, como sempre tem sido, uma igreja que vai até os 4 cantos da terra, que trabalha, Senhor, no sustento de obras sociais, que tem, Senhor, como o Evangelho pregado a todas as nações, Senhor. Obrigado pelas vidas de todas as famílias presentes aqui. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja com o pastor Juarez, trazendo a palavra para nós, também com as crianças, Senhor, que seja uma palavra abençoada, que possamos sair daqui, Senhor, edificados para o início dessa semana, com o Senhor no coração. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, é que nós queremos pedir e Te agradecer. Amém, Senhor. Terra
Diletos irmãos, convido-os a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Os primeiros 10 versículos, sob o título A Cura de um Coxo. Nós estamos precisando da cura de um coxa. Quem sabe melhor depois da vitória de hoje contra o time do reverendo Carlos, né? Mas aqui nós temos a história intitulada A Cura de um Coxo. Atos 3, 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 15 horas. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, a nossa atenção se volta às Escrituras, à Tua Palavra. O Senhor quer falar a nós, ao íntimo de cada um de nós, mas também às deliberações que são demandadas no estudo da Tua Palavra, de tal sorte que aqui nos entregamos a Ti. E desejamos realmente compreender, entender a Tua Palavra, mas dispor o nosso coração para andarmos em conformidade com o Teu querer. Abençoa este porta-voz da Tua Palavra, os ouvintes, o Espírito de Deus possa comunicar o Santo Evangelho a nós nesta noite. É o que te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Ontem foi o dia da pátria. Eu sei que um final de semana ter feriado não vale, né? Ainda mais para nós curitibanos que temos o 8 também como feriado. Esse ano a gente sequer pôde aproveitar um pouquinho mais, de tal sorte que, quem sabe, até a gente pode pensar um pouquinho mais na pátria, nossa pátria amada, dos idos dos desfiles escolares, das paradas militares, dos grandes discursos políticos que tinham lugar nesta data e que deram lugar a manifestações sérias, sinceras, mas que muitas vezes acabam descambando para a violência, para a destruição, para uma situação que nós não queremos ver no nosso país. Desde meados do mês de junho até agora, tem sido recorrente esse tipo de situação em que a população convocada pelos meios virtuais se encontra aqui, ali, acolá, em capitais, em grandes cidades e até em cidades de porte menor, para exprimir o sentimento do seu coração, o seu descontentamento com os acontecimentos, clamar, reclamar, queixar-se. Talvez nós pudéssemos dizer que vivemos hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, um tempo de mudanças, um tempo em que tem lugar uma mudança de comportamento, uma mudança de reconhecimento dos fatos, uma mudança das caminhadas que nós fazemos. De fato, nós auguramos um tempo melhor, sério, sincero, verdadeiro, ético para o nosso país. Auguramos, sim, que o mal seja denunciado e debelado. Não basta ser apenas digitado, mas realmente haver uma solução para estas realidades. Que prevaleça a verdade, a honestidade no nosso meio e que aquelas necessidades mais gritantes da nossa nação, da nossa população, venham
a ser atendidos. Nós estamos diante de uma passagem da palavra de Deus que tem no seu centro um indivíduo, um homem, cujo nome não sabemos, não podemos aqui inferir com clareza a idade que tinha, mas pelo fato dele ser referido como um homem, não era nem uma criança, nem um jovem, talvez não fosse um idoso, alguém que era conhecido da população, apesar do seu nome sequer ser referido. E, em alguma medida, nós podemos observar que este homem traz para dentro do conjunto da sua existência uma série de situações que, quem sabe, sejam as situações da nossa população, do nosso povo. Indiscutivelmente, era um homem adoentado, uma doença de nascença. Esta expressão coxo de nascença talvez possa ser uma referência a uma paralisia infantil, que não teve o devido tratamento e que, sem a estimulação necessária, não deu condições a que este indivíduo se firmasse, ou pode ser uma doença mais grave, o diagnóstico não é preciso. Quanta gente que padece desse tipo de enfermidade e tantas outras em nosso país e se acha à mercê. Não há atenção, não há cuidado, não há zelo. Quando a gente imagina que hoje não vemos mais a antiga fila do INPS, né? Sigla que nem se usa mais, como a gente costumava ver em alguns lugares. A gente não vê ela fisicamente, ela está na web, ela é virtual. Há pessoas que só conseguem consultas para daqui 12 meses. E Deus é que tem que segurar as cordas para não acontecer nada nesses 12 meses, principalmente se no dia marcado não tiver uma greve dos operadores da saúde, como a gente vê frequentemente, justamente o dia daquela aguardada consulta marcada há um ano. Evidentemente que da situação de saúde que este indivíduo padecia, nós também podemos tocar a questão da própria assistência social como tal. Era alguém que padecia de uma atenção do Estado, uma atenção de poderes públicos, e não lhe era favorecida. Ele estava absolutamente sem qualquer tipo de assistência. Quem é que iria tratar da sua aposentadoria? Quem é que iria cuidar dele quando, quem sabe, os seus progenitores, demais familiares já não pudessem mais ser por ele? E evidentemente que aqui nos toca também a própria situação socioeconômica dele. Era um indivíduo de condição precaríssima para um tempo em que só haviam duas classes, a rica e a absolutamente pobre. E ninguém derivava dessa para aquela. Se é rico, poderia até perder os seus bens, mas da pobreza chegar à riqueza não chegaria jamais. Eram realmente castas que se formavam, e esse indivíduo estava fadado à miserabilidade. Nós poderíamos descer a outros detalhes em que vamos nos enxergar a nós mesmos nestas situações, pessoas e condições que são do nosso conhecimento na realidade atual, na realidade brasileira. Esta que nos toca, e especialmente nesta Semana da Pátria. Mas uma mudança aconteceu na vida dele, uma mudança radical, uma mudança absoluta, uma mudança que fez toda a diferença a partir de agora na sua vida. O encontro que este indivíduo teve no lugar em que sempre se achou, no lugar em que sempre era visto, no lugar em que ele praticamente batia ponto todos os dias, ele teve um encontro com dois dos discípulos de Jesus, Pedro e João, representam o povo de Deus, representam a igreja. E este indivíduo conhece a realidade mais necessária para um ser humano, que é o nome de Jesus. A sua vida, a partir de agora, não será mais a mesma. A sua vida será completamente transformada por causa de um nome. Vejam bem, o nome dele nós não sabemos. O nome dele nós não conhecemos. Não temos informação sobre a sua família para dizer ele é da família tal, sobrenome tal. Mas o nome que estaria agora sobre ele, nós bem conhecemos. O nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno. Esta forma de apresentar o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, diz mais do que a gente pode imaginar. O nome Jesus aponta justamente para o ministério salvífico. Assim, o anjo indicou para José que deveria ser o nome de batismo do seu filho, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este era um nome comum em Israel. Este é um nome que pode ser visto em formatos diferentes, como por exemplo Josué, são as mesmas letras e apontam para o mesmo significado. É um nome bastante difundido em Israel, mas neste momento, quando este nome é apresentado ao coxo de nascença, ele reconhece se ele é o Salvador de todo o povo. Ele é o meu Salvador também, porque eu sou do povo, eu sou gente. Encontrei um Salvador em nome de Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o esperado das nações, o enviado. Ele conhece aquele que era a esperança de Israel, que era a esperança de mudança verdadeira. Ele conhece o nome que vem trazer uma realidade absolutamente nova, não apenas para si, mas para toda a nação, para todo mundo. A esperança de Israel é a esperança de toda a humanidade. Paulo descreve muito bem isso na sua epístola aos Romanos, quando dá um destaque especial ao povo de Deus. Ele que era apóstolo dos gentios, ele que é as nações, ele não deixa de reconhecer o ministério de Israel, a importância de Israel e afirmar claramente: a esperança do mundo está nesta esperança de Israel. Jesus Cristo, o Nazareno. As origens modestas e humildes do Filho de Deus, nascido em Belém, para onde seus pais haviam se dirigido por força de um estatuto, de um recenseamento convocado. Eles vão lá, ele nasce ali, mas eles voltam depois do período do Egito para Nazaré. E a maior parte da vida terreal de Jesus acontece em Nazaré. E o que é Nazaré? Sempre desprezada, a terra de Zebulon e Naftali, a terra obscura, como diz Isaías, a terra esquecida, a Galileia dos gentios. Esta é uma expressão que quer dizer mais o seguinte: é a terra do Zé Povinho, é a terra dos João Ninguém, é a terra que não vai nunca chegar a algum progresso. Pois é, foi justamente lá que o Filho de Deus passou a sua meninice, sua puberdade, adolescência, juventude, se despertou para o ministério, e boa parte do seu ministério ainda acontece ali nas cercanias. A sede do ministério de Jesus é Cafarnaum, na Galileia também. O que isso aponta para este homem que está ali à mercê de uma esmola, de um auxílio, de um adjutório, como a gente costuma dizer? Aponta que pode vir do lugar que a gente menos espera a ajuda que a gente precisa. Pode vir daquele que a gente não imaginaria que traria algum socorro, alguma ajuda. A palavra de ânimo, de incentivo vem do lugar que a gente não esperava. O gesto de socorro, de ajuda, vem de quem a gente pensa: não tem como ele me ajudar, pois é exatamente ele que viria ajudar. Este nome não se tornou apenas um emblema exterior, mas uma realidade interna no coração deste indivíduo que faz a mudança completa na sua existência. Mas eu quero pontuar alguns aspectos que podem ser bastante instrutivos para nós acerca destas mudanças. E a primeira mudança que eu quero destacar é a mudança de atitude. Observem bem, meus irmãos, o texto descreve que naquele horário do meio da tarde, como era costumeiro haver orações no templo, e Pedro e João vão para lá, e aqui é importante dizer que os discípulos entenderam que era uma estratégia missionária estar em determinados horários ali no templo israelita, o templo dos judeus, eles que tinham também esta etnia, esta ascendência, mas para evangelizar. Era a hora que estava cheio de gente.
Era o momento em que a casa estava lotada. Hoje nós poderíamos reconhecer que alguns espaços públicos reúnem muitas pessoas, nós não podemos nos furtar de estar nesses lugares. O templo era mais do que um lugar religioso, era um lugar também de conversas variadas, de discutir assuntos do dia, a política inclusive, comércio tinha lugar também no templo. Não é difícil imaginar o templo de Jerusalém como um grande shopping center de hoje, onde as pessoas vão para fazer um bocado de coisas. E João e Pedro estavam ali, aproveitando o ensejo do tempo da oração para difundir justamente o nome de Jesus, mas a eles mesmos surpreende que eles são abordados não por uma plateia maior, talvez até que ensejasse Pedro mais uma vez pregar um longo sermão, mas por um indivíduo assentado que está esmolando. E no instante em que Pedro passa, aquele homem estende a mão uma vez mais para pedir a esmola e fica no seu gesto costumeiro. Tem lugar uma série de acontecimentos aqui, ele conhece o nome de Jesus, mas salta aos nossos olhos que no versículo 8, quando já os pés e tornozelos desse indivíduo se firmaram, o texto diz, de um salto, se pôs em pé e passou a andar. Convenhamos, ele jamais havia estado sobre os seus artelhos. Ele jamais havia feito um movimento ortopédico de tal natureza. Mas diante do impacto do nome que estava sobre ele, que era o nome de Jesus, ele reage prontamente. E esta expressão de um salto nos dá a impressão que ele pulou, que ele saltou mesmo, que ele quis testar para ver a capacidade daqueles apóstolos de serem os ferramentas, os instrumentos de Deus para a cura, verdadeiramente. Não era show, não era algum mandraquismo, como hoje, infelizmente, muito se vê, inclusive debaixo das câmeras de televisão. Diz, eu vou ver. E ele deu aquele salto, mudando completamente a sua atitude, revelando uma mudança de atitude. Ele é acostumado a estar sempre sentado, agachado, às vezes apenas com as mãos estendidas, com uma frase feita, talvez uma verdadeira ladainha, que se de um lado cansava algumas pessoas, de outro era algo que nem era mais ouvido, e agora ele dá um salto, ele se coloca em pé. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida sobre quem está também o nome do Senhor Jesus. O nome valoroso, o nome salvador, o nome redentor de Cristo Jesus também recai sobre o nosso coração, está em nossa mente, Ele é o nosso baluarte, a força do nosso coração, mas as coisas não mudam na nossa vida porque nos falta uma atitude mais determinada. Continuamos cabisbaixos, continuamos de mãos estendidas, aguardando que alguma coisa caia e não damos o nosso salto, e não nos firmamos sobre as nossas pernas e passamos a andar altaneiramente, vigorosamente. Nossa atitude é de negativismo, de pessimismo, de absoluta incredulidade. Revelamos isso em palavras, em gestos, em faces, na forma de nos tratarmos mutuamente. Sempre estamos à caça do pontinho escuro numa tela branca, para, por sobre aquele pontinho branco, fazermos o discurso mais prolongado possível dos problemas que existem na face da terra. E não conseguimos discernir as francas soluções que já estão apresentadas à nossa atitude. O texto bíblico, já nas primeiras páginas, revela uma situação muito interessante dos dois irmãos, Caim e Abel. Ambos cultuaram a Deus, mas a atitude
de Caim não era boa no culto. O texto registra que não foi o problema da oferta, do culto de Caim, que ele não era bom. O coração dele, Deus não aceitou a Caim e, por conseguinte, a sua oferta. Mas a Abel, seu coração, sua atitude e a sua oferta foram aceitos. Como se não bastasse, esta atitude negativa de Caim piorou as coisas. Diz o texto que o semblante de Caim descaiu. Eu fico pensando o que é um semblante descaído, né? Deve ter se estribuchado no chão, né? Ele estava assim com o beiço aqui embaixo, né? Não conseguia ver nada de bom. E aí a voz do Senhor vem a ele e diz assim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E infelizmente ele foi dominado pelo pecado. E ele levou as últimas consequências dessa sua atitude negativista, matando o seu irmão. Olha onde é que pode chegar uma atitude negativa, um pessimismo absoluto, um semblante caído, a matar um familiar. A família destruída a partir de uma realidade em que falta uma atitude positiva. O rei Davi cometera o grave pecado, o duplo pecado do adultério, seguido do homicídio, no caso de Batseba. E ali, como fruto deste relacionamento impróprio, foi gestada uma criança. Esta criança veio à luz, mas muito enferma. A enfermidade que se abateu sobre essa criança era mortal. E durante todo o período da doença desta criança, o rei Davi também caiu em si, caiu em relação ao seu pecado, sentiu o peso da ira de Deus. E ele andava de um lado para o outro, sem se alimentar, sem dormir, uma tristeza que consumia o ser daquele grande governante, daquele comandante de exércitos, de um indivíduo destemido, que não tinha medo de enfrentar feras ou grandes exércitos. E aí a preocupação do povo foi aumentando, porque a doença se agravava mais, mas a criança não vinha a óbito, e Davi só definhando, e a criança morreu. E então o pânico se distendeu por todo o primeiro escalão de comando. O que será agora? Porque a criança viva, o rei já estava decidido, a criança morreu, ele vai morrer junto. E surpreendeu a todos, que no instante em que a notícia chegou a Davi, que o seu filho havia morrido, ele foi barbear-se, ele foi tomar um bom banho, ele pediu uma refeição, ele passou a deliberar já ações que lhe cabiam, e diante deste quadro inusitado, aquelas pessoas que estavam mais próximas dele foram indagar: a gente não está estranhando, enquanto a criança estava viva ainda, apesar de estado terminal, você estava absolutamente batido. Agora que ela morreu, você está aí belo e formoso. Ele talvez não estivesse nem tão belo, nem tão formoso. Mas a sua resposta é contundente. Diz a verdade: enquanto ela estava viva, eu tive uma atitude de contrição absoluta, de jejum agudo. Foi as últimas consequências, talvez para que Deus tivesse misericórdia de mim. Essa teologia de Davi a gente precisa discutir em outro momento, mas o fato é que o coração dele estava assim: mas agora que ela morreu, ela não vem mais para mim, eu é que um dia vou para ela, mas enquanto não chegar esse dia eu tenho que tocar a vida, a coisa caminha para frente, por isso eu estou tomando esta atitude mais elevada. Meus irmãos, a mudança que nós precisamos em termos de Brasil, e que precisa acontecer a partir da nossa casa, e que precisa ter lugar no nosso meio comunitário, começa com a atitude. Qual é a nossa atitude? Diante das oportunidades que nos aparecem, porque pela manhã o reverendo Carlos pregou sobre a crise de identidade da igreja, e a gente sabe que crise é um lado da moeda, oportunidade é o outro. E se há uma situação crítica, qual é a oportunidade que nós temos?
Alguns aproveitam essa oportunidade para aprofundar a crise, e outros dela tiram benefício. Resultado extremamente gratificante. Uma mudança de atitude demonstrada por este indivíduo sobre quem recaiu o nome de Jesus. É evidente, ele agora não tinha mais razão para ficar ali acomodado, ficara décadas provavelmente, mas é sugestivo que ele de um salto se pôs em pé. Será que não é isso que está faltando na sua vida? Dá um salto, firmar os seus pés. O profeta Isaías fala sobre a importância de firmar os joelhos trôpegos. Os nossos joelhinhos, né? Já não são mais como eram antigamente, mas eu quero me referir aqui a esses joelhos da alma, a realidade ortopédica do coração, em que demonstramos abatimento, acabrunhamento, olhando para baixo. De um salto se põe em pé, porque sobre você reside e preside o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A segunda mudança que nós podemos aprender aqui desta passagem é a mudança de foco. Mudança de foco. Este era um indivíduo que ficava todos os dias neste lugar estratégico, porque muita gente passava por ali. Havia muitos portais em Jerusalém que davam acesso a vários lugares. Esta era uma das entradas, a porta chamada Formosa, e ficava naquela posição de esperar as esmolas, e talvez até a sua única manifestação física fosse exprimir um reclamo, uma solicitação, sem sequer divisar quem que estava passando por ali, quem sabe até envergonhado, quem sabe até intimidado pela situação que ele revelava. Ficava ali, olhando para baixo, olhos fechados. Ele não era cego, ele podia ver, mas ele tinha uma cegueira íntima, espiritual. E aí, quando passa Pedro e João, ele vê a oportunidade de pedir também uma esmola, mas não está olhando para eles. Claramente o texto diz, não está olhando para eles. Está olhando para onde? Está olhando para dentro de si, a frustração de uma vida que passa e não pode realizar nada. Está olhando para a família da qual procede, que não pode lhe conferir os recursos necessários para mudar o seu estado de coisas. Está olhando para a nação em redor que não o ajudava, as autoridades que se omitiam do seu socorro. Para onde é que ele estava olhando? Hoje nós estamos olhando como nação, quase que exclusivamente, para as lentes das câmeras. É assim que nós enxergamos o nosso país. Os meios de comunicação são avassaladores, crescem a cada momento. Hoje se vê televisão não só pela televisão, mas pela internet também. Os canais são múltiplos e você pode ficar pipocando o dia inteiro, que você vai só ficar recebendo notícias. Muito curioso, porque os enfoques são, às vezes, muito diferentes, para não dizer contraditórios, mas nós somos pautados por esta mídia. Nós enxergamos o país por estas lentes. E ora elas podem ir para cá, ora elas podem ir para lá. Ontem eu me achava justamente lá em Brasília, na capital federal. E tive a oportunidade de passear ali pelo centro, não fomos participar da parada, acordamos um pouco tarde, né? A gente ficou meio preguiçoso, né? E também não fui no jogo à tarde. O jogo eu assisti já lá no apartamento da nossa sogra. Mas vimos toda a movimentação. E eu quero dizer muito claro para você, o que você viu na mídia ontem à noite, o que aconteceu lá em Brasília, não corresponde ao que aconteceu ontem na capital federal. Há um exagero para se mostrar que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, aconteceu, você pode ver até a imagem, mas aconteceu muito mais coisas que não foram mostradas. Como acontece em qualquer cidade do mundo. Aliás, ontem eu me lembrei da visita que fiz à Coreia do Sul há muitos anos, e naquele período havia muitas dessas manifestações,
E a gente foi até apreensivo para lá, quando chegamos lá. Disseram, não, fique tranquilo que isso acontece em certos lugares e tal. E, de fato, um dia nós estávamos andando e, de repente, aconteceu uma manifestação. Ela passou mais ou menos uns 30 minutos, não aconteceu nada do que as mídias costumam dizer. O nosso foco parece estar refém do que determinados detentores do poder, da informação, nos apresentam. Comece a olhar com seus olhos. Comece a ir mais profundo. Seja mais crítico do que você vê, do que você ouve, das conversas de bastidores. Não seja pautado, a não ser pela palavra de Deus, a não ser por esta mídia eternal, porque é um meio de comunicação, sim, meio eterno de comunicação. Eu estou dizendo isso porque a mudança de foco na vida desse indivíduo acontece no instante em que ele pede a esmola e Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Este recado, esta convocação, este convite de Pedro, e em nome de João, é também em nome de todos os discípulos e em nome da igreja. Este olha para nós é de uma responsabilidade enorme, porque, de certa forma, é o que nós estamos dizendo para este mundo aí fora: olha para nós, olha para nós, olha para a nossa vida, olha para o nosso testemunho, olha para a nossa mensagem, olha para o evangelho que nós abraçamos, olha para o reino de Deus, olha para o amor de Deus, olha para o propósito de Deus, olha para o que Deus tem preservado, reservado para você. É muito sério isso, porque de fato ele mudou o foco, ele deixou de olhar para dentro de si, como dissemos, vendo suas frustrações, para os que estavam ao seu redor e que nada faziam por ele, a não ser por, talvez, insistência, jogar algum recurso financeiro, mas que não atendia às suas necessidades efetivamente. Ele agora olha para o lugar que tem que olhar. Ele tem um foco voltado para aquilo que era preciso. E aí o texto vai adiante para dizer no versículo 5, ele os olhava atentamente. Curioso é que o texto prossiga dizendo, esperando receber alguma coisa, e de fato ele recebeu. Vejo que talvez, e com certeza, esperava receber uma oferta maior, uma esmola mais consistente, talvez até a fama já de Pedro, João e os demais discípulos fosse crescente, assim, eles vão fazer alguma coisa a mais, são mais sensíveis, são mais assim, condescendentes. E ele de fato recebeu coisa muito maior, mas porque estava olhando atentamente na direção certa. Se o teu olhar está na direção errada, não espere receber o melhor. Se o teu olhar está posto no erro, no equívoco, no pecado, você só vai colher o que é fruto destas coisas. Se o teu olhar está voltado para Jesus, como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, então os resultados serão maravilhosos. O profeta Elias fora um indivíduo de maior ênfase profética da sua geração. Ele é um verdadeiro pai de profetas, ele era um instrutor, fazendo discípulos de profetas. Este era um homem cuja verve é bastante demonstrada nas Escrituras. E ele havia enfrentado nada mais, nada menos do que os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Juntamente com esse enfrentamento dos idólatras, ele estava enfrentando a oposição que lhe era colocada pelo rei Acabe, sua esposa Jezabel, e fora absolutamente vitorioso. O texto nos apresenta detalhes até jocosos. Chegamos ao ponto de perceber um Elias com um humor bastante agudo. No dia seguinte, esse homem está abatido. Ouve que sua cabeça está a prêmio, foge, morrendo de medo de Jezabel. Jezabel prometeu que ia matá-lo.
quadro absolutamente contrário do dia anterior. Há análises variadas sobre este contexto. Deus tem que pegá-lo no caminho do deserto. A provisão do Senhor não lhe faltou, Deus estava ali para cuidar do seu profeta. Ele ainda caminha mais 40 dias nesta situação. Para onde os olhos de Elias estavam voltados naqueles dias? Talvez para Jezabel, para as ameaças dela. Talvez para dentro de si também, imaginando que ele tinha escapado de uma, mas talvez não escapasse de outras. Só quando ele pôs os olhos na vontade do Senhor, que o remete a ungir novas lideranças, a ungir novo profeta, é que há uma mudança verdadeira na sua vida. Ele retoma a sua caminhada profética. Às vezes é assim, a gente está firme, está forte na fé, está louvando o Senhor, está trabalhando com todo ânimo, e de repente o abatimento vem, porque os nossos olhos acabam se desviando do autor e consumador da fé. Os nossos olhos se voltam para as situações presentes, para as dificuldades, para as crises, para o nosso próprio pecado que nos assedia tão fortemente. Vamos voltar os nossos olhos para aquele que nos purifica dos nossos pecados. Vamos fazer como o profeta Isaías, que num tempo de crise, num tempo de não saber o que aconteceria com a nação, entrou no templo e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua descrição é bastante detalhada para dizer, ele viu. O foco dele agora era o Senhor. E a partir desse foco do Senhor, ele recebe um reencaminhamento missionário sobre a indagação: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque houve uma mudança de foco. Vamos terminar a última mudança que eu quero, juntamente com a de atitude de foco, explanar, é a mudança de propósito. Este homem, o nome não sabemos, sua ascendência, mas sobre quem recai o nome do Senhor Jesus. Ele passa, a partir desse momento em que se põe em pé de um salto, muda de atitude, em que se foca agora na palavra e no testemunho dos discípulos, ele entra no templo saltando e louvando a Deus. É até um cenário bastante engraçado vê-lo agora saltando, né? Como dizer, eu nunca pude pular na minha vida, eu nunca pude pular corda na minha vida, eu nunca pude pular um muro, eu nunca pude subir numa árvore, agora até dentro do templo eu vou fazer isso. Eu não sei o que eu, como dirigente do trabalho aqui, faria se parecesse alguém aqui pipocando aqui, né? Talvez ia logo fazer um sinal lá para os jovens: segura esse camarada aqui que dá um ciricutico nele, né? Mas de repente é justamente alguém como esse, que agora quer saltar e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Já foi dito neste culto, e rememorando o que ouvimos hoje pela manhã, o propósito do ser humano, o propósito da humanidade, para o qual ela foi criada: louvar a Deus. Nós existimos como cultos ambulantes, nós existimos para o louvor de Deus, nós existimos para fazer o nome do Senhor conhecido, e nisto ele ser reconhecido por todas as nações. E aí o Salmo 67 vai funcionar: louvem-te, ó Deus, os povos todos, todos os povos te louvem, ó Senhor, porque nós estamos apresentando o nome do Senhor. Este é um indivíduo que muda o propósito da sua vida a partir desta experiência. O propósito da sua vida até então era só receber. O texto é claro, como diz, quando diz que ele ficava pedindo para receber alguma coisa. E ele precisava. Indiscutivelmente ele precisava, porque ele não tinha nada. Ele não tinha recursos materiais, ele não tinha uma atividade profissional, ele não tinha alguma coisa na sua cabeça, como uma usina de ideias para sugerir alguma coisa para mudar a sua história. Não tinha nada. Agora, tendo o nome de Jesus sobre o seu coração, ele tem tudo. Ele pode dar, ele pode entregar, ele pode oferecer. Mudou o propósito. Qual o propósito das nossas vidas? Estamos também com as mãos estendidas,
esperando que alguém, alguma coisa, certo evento, nos dê dadivosamente aquilo que nós precisamos porque não temos nada, ou temos tudo em nosso coração? Temos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, suficiente, eficiente, eficaz. Com Ele recebemos todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Nós já temos tudo. O reino é nosso, diz o Evangelho. Se a gente já tem tudo, a gente reconhece que o propósito não é mais receber nada, porque receber nós já recebemos. O propósito agora é dar, é entregar, é oferecer. E pelo menos duas coisas aqui são nitidamente destacadas no texto que apontam para isso. Ele dava o louvor a Deus. Ele prestava o verdadeiro culto a Deus. Ele se tornou literalmente um culto ambulante porque estava saltitante. Mas o mais interessante é no versículo 10, quando se diz que reconheceram, quem? O povo todo, as pessoas que sabiam dele, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ele passou a ser um testemunho. Ele não era apenas um culto ambulante, mas um testemunho ambulante. Ele passou a ser visto como um divisor de águas. A impressão que fica é que alguns estavam mais admirados e outros mais assombrados. Talvez estes mais admirados estavam mais inclinados a indagar, mas o que aconteceu com ele? Recaiu sobre ele o nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu também quero isso para mim. Talvez os mais assombrados, é isso? Não quero isso, não. Acho que não é para mim. Mas tanto faz. O fato é que, tendo contato com a palavra do Evangelho, ninguém mais será o mesmo. Aqueles que recebem o Evangelho terão as suas vidas transformadas. Aqueles que rejeitam terão as suas vidas danadas. E se a rejeição for permanente, será uma danação eterna. É bom saber disso. O amor de Deus está sobre nós. O Senhor Jesus não veio para julgar, veio para salvar. Mas o juízo já está estabelecido sobre a humanidade. Aqueles que não receberam, ficaram nesta condição permanente. Este homem, portanto, se tornou um paradigma. O que sucedeu com ele deu oportunidade a que o nome do Senhor Jesus fosse conhecido de tantos, porque houve uma mudança de propósito. Ele que só estava à mercê daquilo que pouco podiam fazer por ele, agora ele tinha tudo para dar. Ele tinha tudo para oferecer. Louvor a Deus e testemunho às nações. É isso que nós podemos fazer por aqueles que estão bem próximos de nós, por aqueles que, como cidadãos brasileiros, também precisam da nossa colaboração, da nossa palavra, do nosso testemunho, e até aos confins da terra, como temos enfatizado nestas últimas semanas em nossa igreja. Que Deus nos dê, nesse tempo de mudanças, as mudanças necessárias, de atitude, de foco e de propósito na vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, nós vamos cantar o hino 379, que é uma oração pela pátria. A pátria para Cristo, a pátria de Cristo. E para isso, o nosso testemunho pessoal. Vamos ficar em pé e orar este cântico, que é uma oração pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria,
minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver com Lisa, mãe gentil, convencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longeva temo serviu. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Fazemos nossas, ó Deus, as palavras deste hino como a nossa oração. Salve o Brasil, ó Deus. Mas bem sabemos que o Senhor quer nos usar. E há de nos usar nesse tempo de mudanças, para as mudanças que são necessárias, que começam conosco, começam com a nossa casa, começam com o nosso ministério, começam com a nossa igreja, Senhor. Dá-nos aquela atitude que convém ao crente, de confiança no Senhor, de temor do Senhor, de empreender a obra de ministério que nos desse. Dá-nos, ó Deus, olhar firmemente para o Salvador Jesus, não nos desviando de qualquer foco que queira atrair a nossa atenção, e dando-nos o propósito correto para o qual nos fizeste, para teu louvor e para a difusão da tua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Nós somos convidados para o tempo de comunhão lá no pavilhão. Vamos continuar esse momento de adoração. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Boa semana a todos.